Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui deste nosso projeto de 30 minutos do Aprovação PGE, pessoal. Muito bom ter você aqui mais uma vez. Aproveite, já deixe o like aí no nosso vídeo, valorize esse nosso trabalho, não só, claro, meu, mas de toda a equipe do Aprovação PGE. Meus amigos, eu quero me colocar novamente à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Vai ser um prazer poder conversar com você. @BrunoBetCosta. Pessoal, o tema de hoje vai ser a temática da responsabilidade civil do Estado. E nós vamos dividir esse vídeo em dois, perfeito? Esse tema é tão relevante para nós de procuradorias que nós vamos fazer aqui dois encontros sobre responsabilidade civil do Estado. Então fique muito atento, fatalmente isso estará na sua prova objetiva, sua prova discursiva e na sua prova oral. E a gente vai começar daqui, olha, a gente vai começar falando sobre a responsabilidade civil do Estado por atos lícitos, perfeito? Você vai anotar para mim que o Estado terá responsabilidade por atos ilícitos e por atos lícitos, perfeito? Nenhuma prova vai te perguntar sobre a responsabilidade do Estado por atos ilícitos. Nenhuma prova. Por quê? Porque é óbvio que o Estado terá responsabilidade por atos ilícitos. A pergunta da prova objetiva, discursiva e oral está aqui. Está na responsabilidade do Estado por atos lícitos. E você vai anotar para mim que o Estado responde por atos lícitos quando houver um dano, perceba, anormal, um dano anormal, extraordinário e específico, perfeito? Essa responsabilidade do Estado por atos lícitos é fundada no princípio da isonomia e dele decorre a teoria da repartição, dos encargos sociais, perfeito? Dele decorre a teoria da repartição dos encargos sociais. Deu uma leve travada ali no nosso slide, mas nitidamente você consegue pegar, porque eu falo para você. Então, olha só. Para o Estado ser responsabilizado por atos lícitos, eu preciso ter um dano anormal, extraordinário e específico. Esta responsabilidade do Estado por atos lícitos vai ser fundada na teoria da repartição dos encargos sociais, que é derivada do princípio da isonomia. Ou seja, a teoria vai dizer que ônus e bônus e ônus precisam ser partilhados por toda a sociedade. Quer-se evitar a socialização dos bônus e a privatização dos ônus. Perceba, já que o ato lícito do Estado vai atender a interesses coletivos, vai atender a interesses públicos, toda a coletividade vai ser beneficiada e o ônus também precisa ser imputado a toda a coletividade. Razão pela qual o Estado chama para si
a responsabilidade. Na verdade, o Estado tem o dever de ser responsabilizado. Porque aí o Estado, arcando com essa indenização, com esse ônus, toda a sociedade estará arcando. Grande exemplo da responsabilidade do Estado por ato lícito, que vai gerar um dano anormal, extraordinário e específico, é uma obra pública que, em razão dessa obra, uma rua, uma avenida fica fechada por meses, sem trânsito de carros e de pessoas, e os lojistas que ali estão vão à falência. E os lojistas que ali estão vão à falência. Trata-se de um ato lícito, uma obra pública, que vai gerar benefícios a toda a coletividade, mas o ônus anormal, extraordinário, está sendo imputado de maneira específica àqueles lojistas. Perceba, pessoal, em razão da obra, há barulho. O barulho, o Estado não vai ser responsabilizado. Porque isso aí é um mero dessabor, é uma consequência natural de uma obra pública. Outro ponto relevante acerca da responsabilidade do Estado, por atos lícitos é um posicionamento do STJ, pelo qual o STJ entende que o Estado pode ter responsabilidade quando uma autoridade policial atua em legítima defesa, ainda que uma autoridade policial atue em legítima defesa, o Estado poderá ter responsabilidade. Perfeito? Para fecharmos, quero que você perceba que o que vai fundamentar a responsabilidade do Estado por atos ilícitos, naturalmente, é o princípio da legalidade. Perfeito? E você aqui está pronto para responder todo e qualquer tipo de questão sobre isso. Bom, a gente continua. E aí a gente entra no núcleo da temática responsabilidade civil do Estado, que é, de fato, estudar as teorias que visam a explicar a responsabilidade do Estado. Nós vamos ter duas grandes teorias, dois grandes grupos. Nós vamos ter, de um lado, as teorias civilistas e nós vamos ter, de outro lado, as teorias administrativas. As teorias civilistas, nenhuma delas é aplicada no direito brasileiro. Ao passo que as teorias administrativas, todas elas serão aplicadas, em maior ou menor incidência, mas todas serão aplicadas. Então vamos lá. A primeira teoria, nós vamos estudar o grupo das teorias civilistas, e a primeira delas é a teoria da irresponsabilidade. Bom, pessoal, naturalmente, pelo nome da teoria da irresponsabilidade, por ela, o Estado não terá qualquer responsabilidade por atos danosos causados a particular. Pela teoria da irresponsabilidade, o Estado não terá responsabilidade por nenhum dano gerado a particular. Ponto. A teoria da irresponsabilidade remonta a estados absolutistas, em que o poder emanava de Deus e o monarca era uma figura absoluta em que ele não errava. E aí surgem algumas expressões, dentre elas uma expressão em inglês que diz o seguinte, olha, the king can do no wrong, ou seja, o rei não erra. O rei não erra. Ou ainda, surge uma expressão em francês do Luís XV, que ele estabelece, que ele diz e fala, né? Ele vai dizer em francês, eu não sei falar nem português direito, aí ele fala, o Estado sou eu. Se o Estado é o monarca, e o monarca tem o poder absoluto, o Estado não terá responsabilidade
por eventos danosos praticados a particular. Anota que a teoria da irresponsabilidade nunca vigorou no Brasil. Nunca vigorou no direito brasileiro. Ponto. Perfeito? Ótimo. Vamos para a segunda teoria. Veja, a segunda teoria, a teoria civilista, é a teoria dos atos de império e de gestão. Essa teoria é uma evolução, porque eu saio de uma teoria em que o Estado não tem nenhuma responsabilidade, e nós vamos ver aqui a teoria dos atos de império, em que o Estado responde por uns e não por outros. Então, olha só. Pela teoria dos atos de império e de gestão, o Estado não teria responsabilidade pelos atos de império, ao passo que ele teria responsabilidade pelos atos de gestão. Os atos de império são aqueles que o Estado pratica com o seu poder de império, com toda a sua força, com todas as suas prerrogativas. E por isso, nesta teoria, o Estado não teria responsabilidade. Já os atos de gestão são aqueles em que o Estado pratica em certo pé de igualdade com os particulares. E por eles, e por esses atos, o Estado teria responsabilidade. Essa teoria, sem sombra de dúvida, é uma evolução, mas essa teoria não é aplicada no direito brasileiro. Aí a gente chega à terceira teoria civilista, a teoria da culpa civil, que também não é aplicada no direito brasileiro, ok? A teoria da culpa civil vai dizer que o Estado terá responsabilidade subjetiva por ações e omissões que gerem danos a particular. O Estado terá uma responsabilidade subjetiva por ações e omissões que gerem danos a particular. Veja que as teorias vão marcando uma evolução. Eu saio de uma teoria que o Estado não tem qualquer responsabilidade, passo para uma teoria que o Estado responde por uns e não por outros atos, e chego numa teoria em que o Estado responde pelos seus atos, só que de forma subjetiva. Nenhuma delas aplicada no direito brasileiro. Bom, aí a gente chega ao segundo grupo de teorias. A gente chega às teorias administrativas. E como eu disse, o Estado, todas essas teorias são aplicadas no direito brasileiro, em maior ou menor grau. Bom, vamos lá. Primeira teoria, a teoria da culpa anônima, ou também chamada de culpa do serviço, ou do meu francês muito requintado, a teoria da faute de service. Bom, essa teoria é aplicada no direito brasileiro. Mas anote, ela vai ser aplicada apenas nos casos de omissão do Estado. Essa teoria da culpa anônima vai ensejar do Estado uma responsabilidade subjetiva. Esta teoria vai partir do pressuposto da negligência do Estado, por isso teoria da culpa anônima, da culpa do serviço. Parte do pressuposto da negligência do Estado, em que o serviço, perceba, não funcionou, o serviço funcionou mal ou o serviço funcionou tardiamente. Essa é uma teoria francesa que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello trouxe a teoria para o direito brasileiro. Vai ser aplicada no Brasil, mas apenas e tão somente apenas nos casos de omissão, ensejando do Estado uma responsabilidade subjetiva em que o serviço não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente. Mas, perceba, você deve estar falando, eu já vi julgados, Bruno, que estabelecem uma responsabilidade objetiva por omissão. Você tem razão, vem cá.
Veja, pessoal, o Supremo Tribunal Federal distingue as omissões em duas. Numa omissão genérica, e numa omissão específica. Numa omissão genérica e numa omissão específica. De modo, pessoal, perceba, a omissão genérica vai ensejar do Estado, de fato, uma responsabilidade subjetiva, sendo aplicada a teoria da culpa anônima. Agora, por outro lado, a omissão específica vai ser fundada numa responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. O Estado aqui está na figura de garante. O Estado aqui está na figura de garante. Então perceba, pela teoria, pelo Supremo Tribunal Federal, nós temos duas omissões, uma omissão genérica e uma omissão específica. A omissão genérica é esta, um bueiro em que há, por exemplo, um bueiro entupido, chove e alaga determinada região. O Estado vai ter responsabilidade subjetiva. Já o Estado na figura de garante, na chamada relação de custódia, pessoas e bens para as quais o Estado tem um dever de guarda, tem um dever de proteção, a responsabilidade do Estado será objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. O preso, o estudante de escola pública. Pense, o preso que mata o outro. O Estado foi omisso, o Estado não estava ali para intervir. O Estado terá responsabilidade pela omissão. E há vários outros julgados na jurisprudência, tanto de STJ quanto de STF, que por omissão o Estado terá responsabilidade. Mas cuidado, está errado quem diz que a responsabilidade do Estado por omissão agora é sempre objetiva. Não é. Todos os casos julgados pela jurisprudência foram nas situações de relação de custódia. Foram o Estado na figura de garante. Nós vamos ver no nosso segundo encontro sobre responsabilidade civil exatamente isso. Esses diversos julgados presentes na jurisprudência. Muito bem. Então essa é a teoria da culpa anônima. Bom, a gente caminha e chega na segunda teoria administrativa. É a teoria do risco integral. Anote para mim, pessoal, que por ela o Estado seria um segurador universal. Pela teoria do risco integral, o Estado seria um segurador universal. O Estado responderia por todo e qualquer dano gerado a particular. Todo e qualquer dano gerado ao particular, o Estado responderia. Não haveria em que se falar em excludente da responsabilidade. Não haveria que se falar em causa excludente da responsabilidade do Estado, com base na teoria do risco integral. Perceba, anote que a teoria do risco integral não é aplicada no Brasil. Só que perceba, pessoal, ela não é aplicada como regra. Porque eu te disse que de maior ou menor grau, todas as teorias administrativas são aplicadas. Portanto, a teoria do risco integral vai ter uma aplicação excepcional no direito brasileiro. 3 são os casos de aplicação da teoria do risco integral. Nós temos o dano
ambiental, nós temos o dano ambiental, nós temos o dano nuclear, dano ambiental, dano nuclear, e os danos decorrentes de atentados terroristas ou atos de guerra praticados por aeronaves com matrícula no país. De modo que esses atos de guerra ou esses atentados terroristas podem ocorrer no Brasil ou no estrangeiro. Teoria do risco integral. Aí, pessoal, aqui nós temos essa possibilidade. Que nós não temos um compromisso de cumprir matéria. Aqui o objetivo é até falar coisas diferentes. E aí eu trago para você uma OBS, que é uma verticalização, é um aprofundamento da teoria do risco integral, que é exatamente a chamada teoria do risco social. Essa teoria do risco social possui como foco da responsabilidade civil a vítima e não o autor do dano, de modo que a reparação estaria a cargo de toda a coletividade, dando ensejo ao que se denomina de socialização dos riscos, sempre com o intuito de que o lesado não deixe de merecer a justa reparação pelo dano sofrido. Aí você perceba o seguinte: a teoria do risco social voltou a ser discutida com a Lei 14.125, de 10 de março de 2021, que trouxe, pessoal, a questão do estado de calamidade de emergência pública relacionada à Covid-19, para a responsabilidade dos entes federados relacionados aos efeitos adversos das vacinas. Olha o artigo 1º. Enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância nacional, declarada em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, olha lá, ficam União, os estados, o DF e os municípios autorizados a adquirir vacinas e assumir os riscos referentes à responsabilidade civil nos termos dos instrumentos de aquisição ou fornecimento de vacinas em relação a efeitos adversos pós-vacinação, desde que a Anvisa tenha concedido o respectivo registro ou autorização temporária do uso emergencial. Vamos lá, perceba, pessoal. Guardadas as devidas diferenças, isso se assemelharia com o compromisso que a União assumiu com a FIFA durante a Copa de 2014. A União estabeleceu que eventuais danos gerados tanto a FIFA quanto a terceiros da Copa do Mundo, quem seria responsabilizado seria a União. E o Supremo declarou a lei constitucional, olha, era o artigo 23 da Lei 12.663 de 2012, que estabelece, a União assumirá os efeitos da responsabilidade civil perante a FIFA, seus representantes legais, empregados ou consultores, por todo e qualquer dano resultante ou que tenha surgido em função de qualquer incidente ou acidente de segurança relacionados aos eventos, exceto se e na medida em que a FIFA ou a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano. Aí, presta atenção, o Supremo, ao julgar esse dispositivo, ele fixou o seguinte, olha, o artigo 37, parágrafo 6º, trata de um mandamento básico sobre o assunto. O Supremo disse, o artigo 37, parágrafo 6º, não esgota a matéria acerca da responsabilidade civil do Estado. É um mandamento básico. E aí o Supremo vem e diz,
que o dispositivo é constitucional. E fala, olha lá, a disposição do artigo 37, parágrafo 6º, não esgota a matéria relacionada à responsabilidade civil imputável à administração, pois em situações especiais de grave risco para a população ou de relevante interesse público, pode o Estado ampliar a respectiva responsabilidade por danos decorrentes de sua ação ou omissão, para além das balizas do supramencionado dispositivo, inclusive por lei ordinária. E aí o Supremo diz validade dessa responsabilidade. Isso foi a ADI 4976, julgada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Perfeito? Importantíssimo essa análise para você sair do básico acerca da responsabilidade civil. Perfeito? Pessoal, nós vamos encerrar esse nosso bloco igual capítulo de novela. Nós encerramos aqui, ó, com a teoria que é a mais aplicada no direito brasileiro, a teoria do risco administrativo. Mas isso é para você ficar aguçado, para voltar aqui no nosso canal do YouTube e assistir o nosso próximo vídeo, que vai vir na próxima semana, para que a gente continue a conversar sobre a responsabilidade civil. Importantíssimo esse assunto para nós, hein? Importantíssimo para todo e qualquer concurso e para nós de procuradoria, então, importante demais. Feito? Muito bem, meus amigos. Vou encerrar aqui. Mais uma vez, quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Deixe o like aí no nosso vídeo, comente abaixo aí do nosso vídeo. É um prazer estar aqui, pessoal, com você no canal do YouTube do Aprovação PGE. Então é isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.